Uma parada que eu queria saber de você, que eu sempre tive essa ótica ao olhar pra Umbanda, é que a Umbanda ela sempre foi um lugar que ela aceitou todo mundo desde sempre. E os gays, inclusive, é um tipo de sociedade que era muito julgada, pelo menos pela religião que eu sigo. Eu não via muitos gays dentro de uma igreja evangélica, até a católica, sabe? E Sim. eu acho que é uma puta ignorância da sociedade isso. Essa questão de a Umbanda e o Candomblé, ou seja, a Macumba, vamos falar assim de modo generalista, ela ser tão... Caramba, qual é a palavra? Acolhedora? Acolhedora. Ela ajudou a você se aproximar ou não? Ou não tem nada a ver sobre isso? Ou tem mais a ver sobre você ter se conectado de fato com os orixás? Enfim, já se reconheceu ali naquela religião desde sempre. Sim, eu acho que essa questão do acolhimento, né, da questão da Umbanda, porque a Umbanda é algo simples, né? Lógico, quando a gente pensa assim que você tira tudo que você tá vestindo para usar o branco, para estar de pé no chão, então ali você é você, é você em conexão com a sua antiguidade, com a questão dos seus orixás, das entidades, do seu passado, da sua origem, de como surgiu, né? Então, essa conexão faz com que a gente perceba que a gente, basicamente, não... Na minha concepção, assim, eu acho que a gente não é nada, assim. Eu acho que a gente é pessoas que precisam de evolução o tempo todo, sabe? Então, quando a gente se desmonta de quem realmente a gente começa a perceber que as coisas não é, sabe, esse capitalismo que a gente vive hoje, essa questão de ter, de não ter, de julgar, de não julgar, não, ali é um lugar que é para você ser acolhido e para você cuidar da sua ancestralidade. Então, a preocupação é com a nossa ancestralidade e a preocupação maior é em ajudar. Eu penso muito nessa concepção dessa ajuda, sabe? Porque quando eu estava precisando de ajuda, foi a Umbanda que me acolheu. Então, quando alguém precisava de ajuda fora da Umbanda, assim, na minha vida, eu sempre acolhi também. Então, a conexão com isso me fez, assim, despertar para um outro mundo, assim, sabe? De enxergar um outro mundo, assim, de olhar e falar, nossa, é isso. A gente aqui somos todos iguais, somos todos pessoas iguais e assim, obviamente, né? Existe a hierarquia dentro do terreiro, né? O pai, a mãe, enfim, as Iabás e por aí vai. As Equedes, enfim, que são do Candomblé. Mas todo mundo igual, todo mundo se abraça, todo mundo se cuida, todo mundo se preocupa, sabe? É essa a diferença que eu vejo em questão à religião, porque eu nasci no catolicismo, né? Eu falo isso em show. E eu nasci no cristianismo da congregação. Então eu percebia as podas que existiam em relação ao ser humano dentro dessas religiões. Então a gente tinha lugares que você pode acessar, lugares que você não pode. Você entra por aqui ou não entra por ali. Ah, você fez isso, então você pode fazer isso. Se você não fez isso, você não vai fazer aquilo. Entende? Dentro da própria religião. Então, isso existe também na Umbanda, mas é de uma outra forma, né? A gente sempre está buscando a evolução. A partir do momento que a gente faz o estudo, né, para desenvolvimento mediúnico, a gente está sempre estudando, em processos de estudo. Foda pra caramba. Acho que é isso. vai de encontro até por esse pensamento que eu sempre tive, mas eu nunca tive a oportunidade de trocar uma ideia sobre. Por isso eu trouxe isso como pauta. Não, eu era pra crente entender. também, eu tinha medo também, igual você. Você tinha medo. Com A gente tem certeza. medo do desconhecido, né? É Sim. igual. Eu fico pensando, o que leva uma pessoa a ser racista, né? O que leva uma pessoa a ser homofóbica, né? O que leva essa pessoa a isso, né? Tentar entender um pouco o outro, assim. Mas eu não consigo encontrar justificativa, sabe? O que leva uma pessoa a ser xenofóbica, o que leva a pessoa a ser antivacina, aquelas, né, que eu já tô mostrando que eu já, né, tenho uma posição política. Mas o que leva essas pessoas a esse ponto, sabe? De você não... O que o outro incomoda tanto você? O porquê que o outro te incomoda tanto, né? Então eu percebo muito que isso é algo seu. É algo seu. E a partir do momento que você conhece, que você descobre, que você começa a ter essa percepção de um mundo que você não conhece, você começa a olhar com outros olhos. Entende? E aí você consegue perceber e ter essas percepções de que, nossa, mano, isso não é nada do que eu imaginava. Isso é o que eu escutava.
Então, isso aqui é demônio, isso aqui não é demônio, isso aqui não sei o quê, sabe? A gente tem isso é muito intrínseco na nossa vida, assim. Eu tô falando crente, né? Nós que fomos, Claro. né, que nascemos na igreja. Porque eu passei não só pela congregação, passei por várias outras religiões, né? Eu falo da congregação porque é algo que eu tenho propriedade para falar, e do catolicismo também. Porque eu fiz catequese, Caramba. toda vez que vou na igreja, eu às vezes vou na igreja católica, às vezes, sei lá. Gente, às vezes acontece. E aí eu vou, tomo hóstia e faço todo o ritual, porque eu sempre fiz, né? A minha avó, por parte de pai, tinha uma imagem de Nossa Senhora de quase 2 metros de altura e eu dormia embaixo dela, sabe? Então eu tenho uma imagem de Nossa Senhora na minha casa. Então, não que eu assemelhe junto com o secretismo, eu acho que são coisas totalmente diferentes, porque hoje a gente não precisa mais ter o sincretismo, sabe? Eu penso que a gente não precisa mais ter sincretismo dentro do terreiro. A gente pode cultuar os nossos orixás pretos, da forma que eles são, sem associar a imagem de orixás ou de santos católicos brancos, sabe? Acho que não precisa mais. A gente já passou por isso, ó. Já foi. Entende? Concordo. Polêmica. Não, e pior que quando o pai Hamilton veio aqui, teve uma pergunta sobre isso. E Sim. ele explicou bem o que era o secretinho, porque eu, inclusive, não sabia o que era isso. Mas que bom que alguém perguntou, porque eu Sim. achei muito interessante, pois ele contou a origem, né? Como Sim. isso se começou, que vem lá na época dos escravos, enfim, não deixavam... Escravizados. Isso. Que não deixavam eles ter acesso às imagens, e aí eles acharam uma forma De cultuar. De cultuar. Então, Porque era horrível, né? Imagina você ser morto, ser assassinado por cultuar um orixá, uma imagem, um santo, o que for, da sua cor. ah, não, isso é absurdo, cara. Você imagina? Eu não consigo... Gente, de verdade, assim, é muito difícil a gente... assim, a gente passa por questões de racismo, de homofobia, de transfobia, né? Cada pessoa passa por essa situação e elas... tem essa fala para poder dizer efetivamente o que sente, né? E é muito louco, assim, a gente pensar que isso chegou a acontecer, né? Mas aí você olha, você abre o Twitter, ou abre o Instagram, sei lá, ou a página do UOL, sei lá, qualquer Globo, enfim, qualquer mídia, e aí você vê que um cara espanca a mulher com 60 socos no rosto, sabe? E aí você fala assim, não, mano, não tá tão longe, sabe? Tipo, mano, se você parar pra pensar, ó... eu vou até falar já um pouquinho em questão da minha origem, né? Eu acho que por isso que eu tenho um pouco dessa ligação com a ancestralidade também. A minha bisavó era indígena. Legal. E ela foi aqui de Carapicuíba, né? Aqui não, de Carapicuíba. E ela foi laçada. Então, o meu bisavô veio da Alemanha, criança, junto lá, fugindo e tal. Vindo pra cá, enfim, tentar uma vida nova. E onde eu morava, Carapicuíba, era um território... largado, assim, era mais distante da capital, enfim. E existiam indígenas. Inclusive tem a aldeia de Carapicuíba. Existe uma aldeia lá que eles preservaram, enfim. E a minha bisavó era indígena. E aí apagaram a história dela, colocaram um nome que não era o dela, que ela começou a adotar aquele nome porque ele obrigou ela a casar com ele, e eles viveram casados. Então meu nome não tem nada de indígena, meu nome tem um sobrenome alemão. Olha que loucura. Porque eles fazem um apagamento da história. Se a gente for analisar essas questões históricas, a gente, quando eu digo, é a sociedade, tá? Uhum. Ela vem apagando, ela vem tirando, vem apagando essas questões, né? Porque, por exemplo, eu li uma matéria também esses dias da Elisa Samúdio, né? Uma reportagem que ela fala assim, não, eu virei reportagem porque eu fui uma mulher que decidi fazer o que todos os homens fazem com as mulheres. Eu fiz o que todos os homens fazem com as mulheres. Eu matei ele. Agora, se você colocar... só tem uma reportagem disso. Agora, tenta colocar num jornal todas as reportagens de homens que mataram mulheres. Não dá conta. Então, você vê como que a gente começa a olhar com outros olhos Acho essas... que tu errou a Elisa, é Matsunaga. Matsunaga, isso A aí. Samud é a do Bruno. Enfim, essa moça aí, uma loira. Gente, desculpa que eu vi, eu achei interessante essa fala. Mas eu achei interessante essa fala, porque a gente olha para a questão social num âmbito geral e a gente é muito influenciado ainda pelo machismo, né? Por essa imposição, essa questão do que vem acontecendo em relação à transfobia, sendo que a gente é um país que mais consome vídeos de pessoas trans no Xvideos. Sério? É o maior,
E a gente é o país que mais mata. Olha que contraponto, né? Total. Então eu acho que a questão eu acho que é educação, sabe? De conhecimento mesmo, de entender, de começar a desmistificar isso. Quando a gente fala essa questão de colocar esses ensinamentos na escola, por exemplo, eu falo por mim. Na época que eu estudava, a educação sexual era algo tão raso, tão assim, que não tinha um aprofundamento, que sabe, que vários adolescentes da minha época engravidaram, várias amigas minhas engravidaram, vários amigos meus viraram pais cedo, sabe? Eu não virei porque às vezes eu engolia né? Então era mais difícil de engravidar. Então, pegou, né? É isso. E aí, então, a gente vê que é educação, sabe? A gente começa a entender que isso é educação. Então, ensinar para as pessoas sobre isso não é algo que vai te transformar em gay, em trans, Total. em uma pessoa preta, né? Porque você não pode nem falar de racismo hoje em dia. Você vê essas questões, tipo, de livros de história que não retratam efetivamente como que foi. O Brasil não foi descoberto. Não foi invadido. O Brasil foi invadido. Quando alguém fala pra mim assim, quando o Brasil foi descoberto, eu falo, não, o Brasil foi invadido. Quando ele foi invadido, é esse o começo da história. O Brasil foi invadido, pessoas moravam aqui. Pessoas foram assassinadas aqui. Europeus, tudo que a gente tem de vestígio de coisa ruim, que a gente tem, esse jeitinho brasileiro, essa coisa de, faz isso, eu dou um jeito, dou um miguezinho e passo. Isso é resíduo dos nossos antepassados europeus. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.